A brutalidade e a violência policial mergulharam a França numa onda de caos e vandalismo. Infelizmente, pessoas inocentes estão pagando a conta. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. A França vive um estado de caos generalizado há vários dias e ainda não é possível afirmar que as coisas estão controladas. Os protestos que se espalharam pelo país e que se tornaram rapidamente manifestações violentas e criminosas se iniciaram logo após a morte do jovem Nahel Merzouk pelas mãos da polícia francesa. Nahel era um jovem negro de apenas 17 anos, de origem argelina, filho de mãe solteira, estudante e trabalhava como entregador de pizzas. Embora a polícia do país tenha afirmado que o rapaz já era conhecido por desobedecer às autoridades estatais, o fato é que atualmente não restam dúvidas. A morte do jovem é um caso claro de excesso de violência por parte da força policial. No dia 27 de junho, o rapaz dirigia um carro em alta velocidade por uma via destinada aos ônibus no subúrbio de Paris. No mesmo carro estavam outros dois rapazes, amigos de Nahel. Até aí, as versões são coerentes, mas as coisas se tornam confusas a partir do momento em que a polícia abordou o veículo. Dois policiais em motocicletas pediram ao jovem que parasse no sinal vermelho logo adiante. Segundo o depoimento dos policiais, o motorista fez o contrário, acelerando ainda mais o carro. Em resposta, um dos agentes estatais sacou sua arma e atirou contra o carro, atingindo o garoto no peito, disparo que tirou sua vida. O carro seguiu ainda por alguns metros e bateu em um poste. Um dos ocupantes do veículo fugiu do local, mas se apresentou à polícia alguns dias depois. Inicialmente, os policiais afirmaram que o motorista, na verdade, tinha jogado o carro contra suas motos, porém, as filmagens demonstraram que isso era mentira. Por outro lado, de acordo com o depoimento dos dois amigos de Nahel, já se sabe que o carro dirigido pelo rapaz era alugado e que ele não tinha habilitação. Por conta disso, o jovem ficou nervoso durante a abordagem policial. Um dos rapazes, inclusive, afirmou que o policial que efetuou o disparo havia dado coronhadas em Nahel, que se assustou e acelerou o carro, evento que levou o policial a atirar contra o veículo. Ainda há muito a ser apurado, embora, como citamos, não restam dúvidas de que os policiais, no mínimo, agiram de forma excessiva. Porém, logo na sequência, diversos protestos populares foram realizados, primeiro em Paris e depois em diversas outras cidades. E nem mesmo a prisão preventiva do policial responsável pela morte do rapaz foi suficiente para acalmar os ânimos. A verdade é que a morte do jovem foi o estopim para uma revolta que reflete a insatisfação do povo francês, especialmente da parcela mais pobre da população, além dos imigrantes, quanto à atuação policial. 2 semanas antes da morte de Nahel, outro rapaz de 19 anos foi morto por policiais em condições semelhantes. No ano passado, ao menos 13 pessoas foram mortas em abordagens policiais de trânsito no país. Os protestos iniciais, porém, logo evoluíram, ou regrediram, se você assim preferir, para o total vandalismo. Enfrentamentos com a polícia se tornaram frequentes nos dias seguintes, e as ruas francesas se transformaram num palco de depredação de edifícios, destruição de automóveis e muita violência. Decorridas menos de 2 semanas do início das manifestações, o salto do caos francês é assustador. Estima-se que ao menos 5.000 veículos foram queimados, 1.000 prédios foram vandalizados, 250 bases policiais sofreram ataque e cerca de 700 agentes de segurança foram feridos desde o início dos protestos.
anos. Cerca de 3.400 pessoas foram detidas por conta dos atos criminosos de vandalismo. De acordo com o presidente da França, Emmanuel Macron, o saldo do prejuízo chega a 1 bilhão de euros. Contudo, ainda segundo Macron, o pico dos protestos já passou, embora, conforme referimos, eles não tenham ainda chegado ao fim. Nos dias mais críticos das manifestações, inclusive, circulou a notícia de que o governo francês poderia cortar a internet do país, ou pelo menos suspender as redes sociais. Porém, nada disso acabou se concretizando. É certo que, muito rapidamente, os protestos populares contra a violência policial, totalmente legítimos, se transformaram em arruaça e vandalismo. Muitos manifestantes, cuja idade média é de 17 anos, tal como a de Nahel, apenas se aproveitaram do pretexto para praticar verdadeiros atos criminosos. A destruição de carros e de estabelecimentos comerciais foi filmada pelos próprios arruaceiros e publicada em suas redes sociais, como o TikTok. Até mesmo a casa de um prefeito foi invadida por um carro, e assaltos e saques a lojas foram vistos por toda parte. Obviamente, não há nada de legítimo nesse tipo de prática violenta. A bem da verdade, o atual caos na França se parece muito com o caso George Floyd nos Estados Unidos, ocorrido em 2020. Naquela ocasião, grandes manifestações populares tomaram conta de várias cidades norte-americanas. Porém, elas logo se transformaram em ondas de vandalismo que causaram enormes prejuízos e deixaram um saldo de 26 mortes. Em ambos os casos, pessoas inocentes, sem qualquer culpa ou relação com a violência estatal, foram penalizadas pelos vândalos, de mendigos a policiais. A coisa é tão absurda, inclusive por prejudicar os protestos legítimos, que a própria avó de Nahel pediu na TV que os atos de vandalismo sejam cessados. De qualquer forma, o que estamos vendo na França é apenas um reflexo da incapacidade estatal de manter a paz e a ordem na sociedade. O assassinato do jovem de 17 anos é apenas mais uma página na longa lista de abusos cometidos por autoridades francesas contra pessoas pobres e de minorias étnicas. Esse é um subproduto do monopólio da violência. Os agentes estatais se sentem, em muitos casos, completamente à vontade para agir de forma injusta, porque a sociedade está à sua mercê. Os métodos empregados, portanto, são desproporcionais e os critérios de abordagem e ação se tornam totalmente discricionários. Todo esse cenário de atuação estatal, contudo, leva ainda mais violência, que se torna uma resposta da sociedade civil a esse estado de coisas. A atual onda de caos na França é algo que vem sendo plantado há muito tempo e que teve como estopim a morte do jovem. Por conta da péssima ação do Estado, que é incapaz de manter a paz e a ordem, mais violência é gerada e cada vez mais pessoas inocentes terminam por pagar o preço dessa ineficiência. Como resposta, temos mais brutalidade estatal, piorando de vez a situação e causando toda sorte de atritos sociais. Não, o Estado não é capaz de garantir a segurança para uma sociedade. Suas leis tendem a ser injustas e seus agentes tendem a agir de forma cruel e arbitrária. Não é por acaso que as maiores atrocidades cometidas pela humanidade foram protagonizadas por burocratas estatais que apenas seguiam ordens. São eles os maiores interessados na propagação da violência. Esse cenário do monopólio do governo, por sua vez, prepara o terreno para o nascimento de ações criminosas por parte da população. Como resposta à violência policial, grupos de indivíduos mais revoltados terminam eles próprios praticando a violência, colocando em risco a vida de inocentes sem resolver qualquer problema nesse processo. O pior de tudo, porém, é saber que o Estado também não pode e não quer manter a ordem social. Uma hora o caldo entorna. E o que vemos na França se tornou um fenômeno inevitável. A morte do jovem Nahel Merzouk é mais um lamentável exemplo de como as forças estatais são cruéis e injustas.
Não importa o passado do jovem, sua origem familiar ou seus antigos atritos com as forças de segurança. A reação da polícia foi desproporcional e equivocada, e sua vida, uma vez perdida, não poderá ser restituída. Contudo, também os protestos que vieram na sequência desse crime são lamentáveis, por perverterem o teor da revolta popular e por penalizarem pessoas que não têm qualquer culpa nessa história. Afinal de contas, um crime não justifica outro. Enfim, por trás de tudo isso está a ação do Estado, violenta, equivocada e desproporcional, um mecanismo de geração de caos e revolta, desordem e injustiça altamente eficiente. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!